Voltando a analisar essa imagem, vamos na prática agora capturar alguns pacotes para identificar essa estrutura de cabeçalhos e de dados de cada uma das camadas. Então, para fazer essa captura, vamos instalar um software chamado Wireshark. O Wireshark é um software sniffer. Isso significa que ele captura os pacotes da rede e apresenta para vocês numa interface. Vamos baixar aqui o instalável do Wireshark. Ok. Então, essa é a interface do Wireshark. Antes de fazer a captura, vamos obter algumas informações sobre a rede. Então, o IP da minha máquina é esse, 10.0.2.15. O IP do meu roteador é o 10.0.2.2. Então, essas informações são importantes para a gente conseguir identificar como nós estamos dentro da rede. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a gente pode pegar esse cara aqui é o nosso roteador, desenhar aqui a rede. Então, aqui nós temos, por exemplo, a internet, nós temos aqui o nosso roteador, então, que tem o IP 10.0.2.2. 10.0.2.2. Nós temos uma máscara 255.255.255.0. Não se preocupem com isso por enquanto. E nós estamos conectados, então, com esse roteador. Ok, vamos desenhar o nosso computador aqui. Pode ser esse cara. Ok. O nosso IP é o 10.0.2.15. Então, 10.0.2.15/24. Então, esses são os endereços IP da minha estação e do roteador. Vamos descobrir agora os endereços o endereço de placa de rede do roteador. Então, com o comando ARP, nós também vamos aprender sobre esse protocolo. Eu descubro que o 10.0.2.2 está com esse endereço MAC, 525400123502. Vamos deixar esse aqui. Vamos escrever isso aqui também. Então, o endereço da placa de rede é 525400123502. Então, essa interface possui esse endereço de rede, nível de rede, esse endereço, nível de enlace. A minha máquina possui esse endereço físico. Vamos colocar aqui também. 08.27.47.8b 0b. Então, esse é o meu endereço de nível de rede, esse é o meu endereço de nível de enlace. Bom, eu quero fazer uma comunicação com um servidor externo. Então, vou desenhar aqui o servidor. Vamos pegar um servidor do Instituto Federal, por exemplo, que está na internet. Vamos descobrir qual é o IP desse servidor.
servidor é o 201.132.50.12. Então, vamos botar aqui. 201.132.50.12. Muito bem. Eu não estou no mesmo enlace que esse servidor. Meu enlace está aqui. O meu enlace é definido como o segmento de rede onde todas as estações conseguem se enxergar diretamente via placa de rede, ou seja, as estações que estão conectadas através do mesmo switch. Então, eu consigo descobrir endereços de placa de rede somente das estações que estão no mesmo enlace. Então, eu não consigo descobrir qual é o endereço de placa de rede de um servidor da internet. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou capturar pacotes da minha estação até o servidor do Instituto Federal. Para mostrar para vocês, então, os endereços e os cabeçalhos. Eu vou fazer isso utilizando o Wireshark. Então, como é que eu faço? Venho no Wireshark. Vou definir, então, qual é a minha placa de rede de captura. Se vocês não estiverem vendo nenhuma placa de rede aqui, é porque vocês não têm privilégio de administrador. Isso é muito importante. Como o Wireshark coloca a placa de rede num modo que se chama modo promíscuo, ou seja, um modo onde eu consigo capturar pacotes que não são destinados à minha máquina, para executar o Wireshark eu preciso ter privilégio de administrador. Então, se vocês não estiverem vendo nada aqui, vocês devem escalar o privilégio, subir como privilégio de administrador e executar o Wireshark como administradores da máquina. Então, aqui eu vou colocar um filtro. Eu só quero capturar pacotes de protocolo TCP na porta 80 e envolvendo a máquina 200.132.50.12, que é o servidor do Instituto Federal. Então, esse é o meu filtro. Depois a gente pode dar uma olhada em outros filtros e tal, na sintaxe de como montar esse cara. Eu vou desabilitar isso porque eu quero que apareçam os números e não se resolva nomes. Aqui ele faz a tradução, ao invés de colocar o endereço MAC, ele traduz pelo nome do fabricante, né? Aqui tenta resolver endereço IP e tal, assim por diante. Não quero nada disso. Só quero capturar então pacotes que sejam TCP da porta 80 envolvendo esse host aqui. Vou dar um start e aqui o Wireshark já está capturando pacotes. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o navegador e vou acessar. Vamos diminuir aqui para vocês verem que ele vai começar a mostrar os pacotes aqui. Então eu vou acessar o site do Instituto Federal. Observem que ele já está capturando os pacotes entre a minha estação e o servidor do Instituto Federal. Bom, voltamos para cá, vou dar um stop aqui, parei a captura. Ok, então vamos subir. O Wireshark ele possui três janelas, né? Essa janela é uma janela de resumo, essa janela superior, que aparecem aqui todos os pacotes em ordem cronológica, né? Conforme eu vou capturando, eles vão aparecendo ali. Então aqui é um resumo, aqui eu consigo identificar qual pacote que passou. Aqui nessa segunda janela eu tenho os cabeçalhos, a gente vai dar uma olhada hoje. E na terceira janela aqui eu tenho o pacote em hexadecimal e em ASCII, aqui é a tradução da hexadecimal. Então aqui eu consigo identificar o pacote, se eu transformar de hexa aqui para binário, eu vou ter os bits que realmente foram enviados pela placa de rede. Então, eu vou pegar esse pacote aqui, que é o pacote HTTP. Eu vou pegar o pacote HTTP porque ele envolve já o cabeçalho de aplicação. Esses pacotes anteriores são pacotes de estabelecimento de conexão. Aqui eu já tenho conexão entre aplicações. Como eu tenho conexões entre aplicações aqui, eu tenho todos os cabeçalhos presentes aqui. Então, revisando o que nós vimos no vídeo anterior, né? Eu tenho um cabeçalho de aplicação, de transporte, de rede e enlace. Observem que se eu for analisar o meu pacote, como ele vai ser inserido no meio físico, a primeira informação que vem é um cabeçalho de enlace, logo em seguida eu tenho o cabeçalho de rede, logo em seguida o cabeçalho de transporte, o cabeçalho de aplicação e os dados da aplicação. É isso que é inserido no fio, né, no meio físico, nessa ordem. Então, voltando aqui no Wireshark, pegando esse pacote, eu identifico aqui os meus cabeçalhos de enlace. Aqui é o quadro completo, tá? Então, aqui não é cabeçalho, aqui informação do quadro completo. Aqui é o primeiro cabeçalho, cabeçalho de enlace. Observem que se eu analisar aqui a ordem, né? Aqui é
o que foi inserido no meio físico. Então, se eu analisar o meu quadro aqui, a primeira informação que é transmitida no fio, né, no meio físico, é o meu cabeçalho Ethernet, que é um cabeçalho de enlace. Logo em seguida, a partir desse 45 aqui, vem o cabeçalho de rede, o cabeçalho IP. Seguindo o cabeçalho IP, eu tenho o cabeçalho de transporte, o TCP no caso, e seguindo o cabeçalho de transporte, eu tenho o cabeçalho e os dados da aplicação. Então, o que vocês podem notar aqui? Aqui, o cabeçalho Ethernet, os campos, endereço de destino e endereço de origem. Bom, o que nós vemos nesse caso? Esse quadro, ele saiu da minha estação 10.0.2.15 com o destino 201.32.50.12, que é o servidor do Instituto Federal. Observem que o endereço de placa de rede de destino é 525400123502, que na realidade é 525400123502, é o endereço de placa de rede do meu roteador. Então, a minha estação da placa 080027 está mandando para o roteador 525400. Ó, a placa 080027 enviando para o destino roteador. Então, aqui eu tenho a comunicação a nível de enlace. Logo em seguida, eu vou ter a comunicação a nível de rede. Então, além de todas essas informações de cabeçalho, eu tenho aqui o IP origem e o IP destino. Observem que o IP origem é o 10.0.2.15 e o destino é o 201.32.50.12. Então, da 10.0.2.15 para 201.32.50.12. Então, a nível de enlace é dessa placa de rede para essa placa de rede, a nível IP é deste IP para este IP. É a história do container, né? Eu tenho do Instituto Federal até a China aqui, mas o caminhão me leva do endereço onde está o container até o porto. Logo em seguida, então, eu tenho o cabeçalho de transporte, que me identifica as portas. Essas portas elas vão identificar qual processo originou essa requisição e qual é o processo de destino. Além, claro, de todas essas funcionalidades que o TCP possui. Vamos estudar todas elas. E aqui eu tenho o HTTP. O HTTP são os dados de aplicação. Então, essa aqui é a aplicação que é utilizada pela navegação web. Então, aqui ele está pedindo, né, uma página. É a minha estação pedindo uma página. A resposta, então, virá em seguida, né, da máquina do servidor do Instituto Federal, de volta, então, para a minha estação. Aqui está a resposta. Então, observem que a resposta veio do IP do Instituto Federal para a minha estação. Então, do 201.32.50.12 para o 10.0.2.15. Porém, a nível de enlace, veio do 52.54, ou seja, veio do roteador para a minha estação. Então, a resposta do servidor, ela vem da placa de rede do roteador para a placa de rede da minha estação, a nível de enlace. A nível de rede é do servidor do Instituto Federal para a minha estação. A nível IP, nós vimos aqui, né, do 201.32.50.12 para 10.0.2.15. Transporte. Aqui inverte, né? Então, a porta origem agora é 80 e a porta destino é do processo do meu navegador. Aqui eu tenho o cabeçalho, HTTP, e aqui eu tenho os dados, né? Então, aqui eu tenho o HTML, que é a resposta contendo os dados, que são a página que o navegador vai me apresentar. Certo? Bom, uma coisa interessante de fazer, então, é instalar o Wireshark, fazer alguns testes, navegar um pouco, capturar pacotes, tentar identificar esses cabeçalhos e vincular esses cabeçalhos com a nossa estrutura, né? Com a estrutura que nós vimos aqui em relação ao TCP/IP. Façam esse mesmo teste que eu fiz. Esse software ele é bem interessante, se vocês quiserem
começar a utilizar ele, se chama Dia, né? É um editor de diagramas de rede gratuito, né? Não só de rede, pode fazer qualquer outro tipo de desenho, mas a gente utiliza ele bastante para fazer esses desenhos mais simples de redes. Certo? Então, finalizamos a aula dessa semana. Instalem o Wireshark, trabalhem com ele, porque ele é uma ferramenta extremamente importante para vocês. Até a semana que vem.